Legal. Marcelo, obrigado por aceitar o convite. Hoje temos um episódio especial, Taxel Talks, falando com o Marcelo, direto de Londres, e Marcelo Brasil, é fundador da Petex, 18 anos de experiência na área de tax no Brasil, também no exterior. Temos a honra hoje de conversar com ele, bater um papo aqui sobre a trajetória, sobre a carreira dele, sobre a Petax, entender que o Marcelo está trabalhando também. Marcelo, muito obrigado e bem-vindo ao nosso Taxel Talks. Ô Pedro, muito obrigado a você, obrigado a todo mundo aí que vai ouvir a gente posteriormente. Fico muito feliz com o convite e é um prazer falar não só para a Texel, mas também para toda a comunidade tributária que vem se unindo cada vez mais ultimamente. Tenho visto um movimento muito interessante de aproximação dessa comunidade. Falar para vocês é um grande prazer. Ótimo, legal. Marcelo, hoje você mora em Londres, mas a sua jornada começou aqui no Brasil. A gente estava vendo, temos mais ou menos o mesmo tempo de experiência, ali 2005, 2006, começamos essa jornada na área fiscal, trabalhando em auditorias, Big Four. Conta um pouco para a gente como foi a sua jornada, na área fiscal, e depois falar um pouquinho da sua jornada na Petax. Conta um pouco para a gente aí. Ah, beleza, Pedro. Como você falou, eu sempre fui um profissional de tax, né? Embora tax é aquela coisa, né? Eu falo, eu tentei correr de tax durante muito tempo, sabe, Pedrão? Eu corria, mas quando eu estava na porta quase saindo, tax me pegava pelo pé e falava assim, não, não vai embora que tem coisa boa para você, né? E hoje eu consigo perceber isso de forma muito clara. Comecei minha vida em tax, devo tudo que eu tenho a tax, na verdade. Passei por consultorias tributárias de grande porte, como a UI, como a PwC. Passei também pela Shell, onde comecei a desenvolver o meu interesse pelo direito internacional, né, por International Tax, e começar simplesmente a verificar como é importante a gente ter a capacidade de estar antenado. Eu tenho falado nos meus cursos e palestras, né, da gente perceber que o profissional de tax tem uma bola de cristal, que é a antecipação de tendências internacionais. Isso aconteceu por causa do International Tax e também acabou culminando na minha vinda para a Europa, onde já estou há quase 6 anos, e vim com o objetivo claro de trazer, né, capacitação para o Brasil, levar daqui, vir para cá e aprender. E isso tem acontecido através da Petax, empresa que fundei em 2018, mas que até o início desse ano era uma ocupação paralela, só que com o crescimento da Petax, surgiu a necessidade de eu me dedicar integralmente, coisa que me sinto muito realizado e feliz, com o objetivo claro de hoje falar especificamente sobre protagonismo na área tributária e quais são as habilidades, quais são os comportamentos e quais são os assuntos que o profissional de tax do Brasil precisa ter hoje para navegar por mares muitas vezes turbulentos, que são os mares da tributação brasileira. Eu costumo dizer que eu sou um aventureiro, porque sou um viajante, mas muito curioso, gosto de aprender sobre a vida e hoje muito feliz de poder estar aqui com você, falar um pouco sobre a Petax, um pouco sobre tax e quais são possivelmente os desenrolares dessa reforma tributária que se aproxima. Exatamente, a gente vai falar uma perspectiva aqui sobre reforma tributária, até porque o Marcelo já passou por processo de reforma tributária, né, em outros países, então ele tem uma experiência muito interessante, e ele vai dar essa perspectiva para a gente. Mas antes disso, Marcelo, eu só queria explorar um pouquinho aqui e aproveitar o seu conhecimento internacional e queria entender com você assim, quais são as principais diferenças, né? Quando a gente fala Brasil, a gente fala, geralmente o pessoal fala que os times de techs no Brasil são enormes comparados com outros países, que existe muita complexidade tributária no Brasil, mas eu também já ouvi falar, não é só o Brasil que é complicado, techs é complicado em qualquer lugar, né?
dá uma perspectiva para a gente, você que já liderou times, né, não só no Brasil, mas em outros países também. Como que, de fato, o Brasil na verdade, assim, o Brasil é de fato mais complexo que outros países? Acho que esse é um mito aí que a gente queria ouvir de quem já teve essa experiência internacional, né? Pedrão, podia até ser aquele negócio, né? Verdade ou mito, né? Isso, É, exatamente. e eu diria que esse assessment estaria ali no meio termo entre o mito e a verdade. Sem dúvida nenhuma, o Brasil tem uma teia de tributação complicada, complexa, mas não é muito diferente de outros países. Tax é complicado, não tem jeito. Tax é complexo. E um dos principais comportamentos que o profissional de tax tem que ter, e eu falo muito sobre isso, é transformar a complexidade em simplicidade. É poder trabalhar a narrativa do estudo de tax de uma forma que, no frigir dos ovos, até mesmo quem não é tributarista possa entender sobre noções, né, do direito tributário e da tributação. Se você, por exemplo, tenho alguns cases, né? Por exemplo, Estados Unidos. Estados Unidos é super complexo, é super difícil, tem centenas, milhares de ramificações. Você tem a figura do federal tax, do state tax, do municipal tax se entrelaçando, né? Onde você tem discussões muito mais complexas sobre dupla tributação e etc. Ou seja, Brasil é sim complexo, é sim difícil, mas não é nada que faça com que a gente fique o tempo inteiro falando isso, sabe? Eu acho que a gente precisa desmistificar é, o tax no sentido de que quando algo é muito difícil, psicologicamente a gente tem uma tendência a se afastar daquilo. E a gente precisa de profissionais de tech de enfrentamento, daquele tipo de profissional que vai para dentro, vai aprender, vai implementar, vai executar e está pronto para verificar quais são, né, obviamente, os riscos e oportunidades do mundo tributário naquele momento. E outra, né? Eu acredito que eu vejo e trabalho com profissionais de techs do mundo inteiro. E o profissional de techs brasileiro é diferenciado. O profissional de tax brasileiro é muito respeitado, é muito bom. Ah, é por conta da complexidade do sistema de tributação nacional? Em parte, sim. Mas eu acredito que também seja um pouco dos comportamentos intrínsecos do brasileiro, que é justamente o comportamento e a habilidade de tentar entender profundamente alguma coisa, de ser muito esforçado, de ter, né, como fala o Lehman, ter grit, né, ter aquela perspicácia. Isso se sobrepõe, na minha opinião, aquela questão de que falam, né, o cara que aprende de tributos no Brasil aprende em qualquer lugar do mundo. Em parte é verdade, realmente é muito complexo, mas tem algumas situações onde realmente a gente precisa desmistificar essa questão de que o brasileiro ele é muito bom em impostos porque os impostos do Brasil são complicados. Não, o brasileiro é muito bom em impostos porque o brasileiro é muito bom em muita coisa e a gente precisa Exato. transformar isso numa realidade. Legal, eu tenho visto várias, até colegas meus, né, assumindo posições importantes, assim, globais, multinacionais, e de fato, eu, né, é, tenho a mesma ideia que o brasileiro ele é guerreiro, ele vai buscar, ele aprende, e assim, o sistema também brasileiro, do meu ponto de vista, é complexo pelo tamanho do Brasil, né, a gente está falando de um país com um tamanho continental, assim como os Estados Unidos, né, e obviamente tem ineficiências na legislação, complexidade, mas diferente de um país menor ali, por exemplo, na Europa, né, que é um país, às vezes um país pequeno, consequentemente você vai ter uma complexidade um pouco menor, né? Mas só aqui mudando um pouco de assunto, assim, mudando um pouco de assunto, não, mas na mesma linha, hoje falando da Petax, né, e falando de mentoria, né? Eu acho que foi no primeiro episódio aqui do Talks Talks, conversei com o Rodrigo Mila,
e pedi algumas dicas para ele. Ele tem muitos anos de recrutamento, né? E na área de techs. Ele deu muita ênfase em mentoria, né? Ah, hoje, né, para um profissional de tech que está no começo de carreira ou está almejando já alguma posição de liderança, né? Quanto uma mentoria é importante, né? E hoje, como a Petax também tem ajudado nesse processo. Ah, legal. Primeiro, mandar um abraço aí para o Mila, né? Entende muito, conhece todo mundo, é um cara muito bem relacionado e traz com ele muito das habilidades que eu acredito que são necessárias para o profissional de tech do presente e do futuro. Uhum. Mentoria é aquela questão, né? Eu sempre gosto de falar sobre alpinismo, escalar montanhas, fazendo uma metáfora e uma comparação, né? Existem algumas trilhas ao redor do mundo, como, por exemplo, o Caminho de Santiago, vamos lá, que se você percorrer o Caminho de Santiago sozinho, você provavelmente, com muita garra, muita determinação, você vai chegar até o final. Só que qual é o papel do mentor? E no caso do Caminho de Santiago, qual é o papel do guia? É poder te mostrar quais são os caminhos das pedras, digamos assim, né? Quais são as, as estratégias que você pode atingir e que você pode executar para fazer com que você atinja o mesmo objetivo, só que de forma mais estratégica, de forma mais atraente, de forma mais rápida. Ou seja, eu sempre falo, né? Aprender com os próprios erros é uma das regras básicas da vida. Mas nem tudo você precisa aprender com os próprios erros. Existem algumas coisas nas quais você ter um profissional experiente do seu lado pode fazer a diferença, para que ele compartilhe com você os erros que ele teve. Né? Ou seja, passei por aqui, eu errei, eu não deveria ter feito isso, ou eu deveria ter feito isso. Obviamente, quando a gente olha para estudos sobre inovação e disrupção, a tentativa e erro, historicamente, foram os comportamentos que fizeram com que a sociedade se tornasse numa sociedade inovadora e disruptiva. Mas é preciso ter um balanço estratégico, maduro, de como otimizar a sua jornada. Eu acredito que o papel da mentoria é esse, através de um ambiente livre de julgamentos, um ambiente de confidencialidade, fazer com que as pessoas possam discutir coisas que muitas vezes a pessoa não se sente à vontade ou até mesmo já quer levar pronto para o seu gestor. A Petax começou em 2018, porque eu observei, eu quando cheguei em Londres ou na Inglaterra, aqui né, na Europa, eu olhava, a mentoria era uma febre, todo mundo fazia mentoria. No meu mestrado eu tinha um sistema de mentoria, nas grandes empresas tinha um sistema de mentoria, e quando eu olhava para o Brasil, a gente ainda estava discutindo se coach era mentor, se mentor não era coach, ou seja, umas coisas muito desnecessárias. Eu falei, não, a gente tem alguma coisa aí. E aí, dentro do meu mestrado, eu desenvolvi um método de mentoria, uma metodologia que tem como objetivo fomentar comportamentos de sociedades e países disruptivos, que seria pensamento crítico, estratégico e criativo. Eu comecei sozinho, a coisa começou a crescer, eu atendi e atendo grandes heads de tech das maiores empresas do Brasil, CFOs, CEOs, profissionais, analistas sêniores, ou seja, o sistema de metodologia ele é muito democrático. E aí cresceu. Em 2021, eu trouxe outros heads de techs para serem mentores da Petax, grandes nomes e agora grandes amigos e amigas que eu tenho. E a coisa só cresceu. O que significa dizer que mentoria, se feito com metodologia e com profissionais que já passaram pelos desafios que você quer enfrentar, vale muito a pena. E só para fazer um, um complemento aqui, desde o ano de 2023, a Petax ela fez uma transição e ela passou a ser não apenas uma empresa de mentoria, mas um que eu chamo de EdTechs, ou seja, é uma empresa de educação voltada para profissionais de techs que engloba a mentoria, mas também agora cursos de formação, como o Tech School,
e palestras corporativas também. Graças a Deus, foi a mentoria e as reflexões da mentoria na qual eu pude também aprender com muitos dos mentorados. Então, se você hoje está no momento chave de definição da sua carreira enquanto profissional de TECs, procure um mentor ou uma mentora, preferencialmente os da Petax, né, Pedrão? Tem que fazer meu jabá aqui, né? Opa! Não, com certeza, eu tava lembrando, o pessoal fala que o tolo não aprende com os erros, né? O inteligente aprende com os próprios erros e o sábio aprende com os erros dos outros, né? Então você já entender, cortar caminho, saber onde estão as pedras ali para você, né? Nessa essa analogia que você fez ali, né? Com o caminho ali das pedras, né? Então você saber onde estão as pedras para você evitar, já vai te dar, vai te auxiliar e vai te otimizar muito tempo na sua jornada profissional, né? Mas parabéns aí pelo projeto super inovador na área fiscal, tá com um time super top aí, de pessoas muito experientes na área de techs, que com certeza vão ajudar muito aqueles que estão fazendo a mentoria e os treinamentos a acelerar bastante a área fiscal. Marcelo, outro tema aqui que te gostaria de bater um papo com você sobre reforma tributária. Muito se tem discutido sobre reforma no âmbito legislativo, obviamente, né? Tudo depende de uma mudança da legislação, da Constituição, etc. Mas existe, acho que talvez o maior impacto é lá no dia a dia de quem está na área de tax ali, fazendo a apuração, fazendo as guias, preparando os SPEDs, né, as declarações. Você já teve experiência em transições, né, de modelos tributários em outros países, e a gente queria ouvir um pouquinho aí a sua perspectiva, né, sobre reforma tributária, a sua experiência também, de como foi a implementação de novos modelos em outros países e o que você enxerga ali no curto, no médio e longo prazo aqui na reforma tributária que está se desenhando, né, no Brasil. Ah, muito obrigado. Um tema super oportuno, né, Pedro? Eu entendo que o profissional de tax ele precisa urgentemente voltar seus olhos para a reforma tributária. Até quem não é de indiretos, né? Ou seja, a reforma ela é do consumo, né, digamos assim, mas a gente precisa voltar todas as nossas atenções para a reforma tributária e por isso, né, que um dos projetos da Petax, que é o Tax School, vem falando muito sobre protagonismo, como se comportar nesse momento. Inclusive, eu sou colunista no Jota, tem uma coluna lá chamada Redefinindo a Minha Carreira em Tax, onde recentemente, na semana passada, ou retrasada, eu escrevi um artigo que se chamou Tax School Era do Protagonismo em Tax, onde eu falei justamente sobre isso. A reforma tributária no Brasil, ela já está sendo discutida há muitos anos, vai acontecer, politicamente ela já está alinhavada, digamos assim, então não tem muito como correr, e na minha opinião, a reforma é melhor do que a não reforma. É claro que algumas pessoas podem dizer, poxa, você sabe quantas emendas tem agora? Ah, já tem 300 e não sei quantas, 400 emendas. Você já sabe que depois alguns dos acertos legislativos e tributários vão ser feitos via legislações complementares. Eu sei de tudo isso. Mas é importante que a gente pense sobre um aspecto macroeconômico que o Brasil ele tem que ser colocado nas rotas de reforma tributária, porque isso leva a gente para um outro patamar negocial, leva a gente para um novo patamar estratégico, no momento que a gente deixa de ser retardatário, ou seja, muitos países na nossa frente fazendo reformas tributárias, e que, obviamente, as pessoas devem perceber que esse é um caminho para que futuramente, né, juntamente com as novas regras de preço de transferência, a gente caminhe para uma entrada na OCDE. Então, a visão macroeconômica da reforma ela é muito importante. Mas olhando para o micro da reforma, uma coisa é certa falar, Pedrão, vai dar ruim. E é bom que dê ruim, porque a gente é profissional de tax. Né? Como eu tinha um líder, amigão meu, que falava assim: a vida do profissional de tax é trocar de problema. E é verdade, eu quero problema novo.
eu tô esperando esses problemas, né? Problemas que a gente vai entender, que a gente vai discutir, endereçar e implementar sem problema nenhum e sem dúvida alguma. Porque quando eu olho para os grandes gestores de techs que eu tive contato ao redor do mundo, seja eles heads de techs, pessoas que eu trabalhei no British Council, sejam catedráticos do estudo de direito tributário global, o que eles sempre falam é o que eu percebi dentro das empresas. Quanto vai custar é menos importante do que a clareza. A gente precisa ter clareza. E essa reforma tributária, de certa forma, ela traz um pouco mais de clareza. Você sabe quanto você vai pagar agora. Né? Você tem a questão Uhum, relacionada ao princípio do destino, que faz muito mais sentido dentro desse mundo globalizado e pós-pandêmico. E tem uma parte da reforma tributária que eu acompanhei de perto, no México, por exemplo, é que o momento de implementação da reforma vai ser ainda mais complicado do que a aprovação. Você estava até falando de países complexos, né? O Brasil é muito complexo mesmo, mas quem trabalha com Latam vai dar um pulinho lá no México, dá lá um pulinho lá para você ver que o bicho pega também, né? E um dos grandes desafios, Pedrão, sem dúvida, é a implementação. A gente, como a gente, né, já falou algumas vezes até offline, a gente vai passar por um período onde a gente vai ter um regime de transição e vai ter que conviver com dois regimes. Né? Ou seja, partindo do pressuposto que vai dar ruim, onde é que a gente pode olhar que vai dar bom? Né? Ou seja, para mim o primeiro ponto é quem chega primeiro bebe água limpa. Não é porque eu estou falando com a Texel, mas vai sentar com o seu provedor de sistemas de tax. Vai ver o que você consegue antecipar, o que você consegue otimizar, como que você consegue fazer dados gerarem oportunidades tributárias. É muito importante que a gente entenda que quem errar mais rápido vai se dar bem. Né? Então, se a gente está falando, por exemplo, de indústrias de alimentos ou do mundo agro, que competem não só no produto, mas em estratégia de tax, quem for mais eficiente vai ganhar. E a gente precisa saber, por exemplo, lá no México, vou te dar um exemplo do México. No México, eles têm umas obrigações que eles chamam de obrigações informativas. Por exemplo, além do. Fazendo aqui um paralelo, além da SEF, você vai ter uma série de outras obrigações acopladas à SF, como, por exemplo, né, preços de transferência. Ah, mas não é de uma forma objetiva, é de uma forma super detalhada, com vários outros tipos de sub-informações que vão ser solicitadas, sem a menor clareza do legislador de como fazer e como preencher. Ou seja, vem muito desafio por aí. E para uhum. mim o que fica no final do dia é a questão da atitude, é como você vai se comportar em relação a esses desafios. Se a pessoa ficar reclamando e olhando o copo meio vazio, já vai dar ruim, vai dar ainda pior. Mas se ela olhar com olhos de oportunidade, de protagonismo, né? Como que eu vou me posicionar, como que eu vou me comportar, como o mercado quer me ver, eu tenho certeza que a gente, sem dúvida, vai sair dessa reforma com todos os problemas ainda mais fortes do que a gente entrou. Não, legal. De fato, é muito o mindset do profissional de techs, né? De enxergar a reforma, tudo bem que vai ter esse tempo de transição, mas é algo que a gente, uma hora ou outra, a gente vai ter que passar, né? Porque do jeito que está hoje, não dá para ficar, né? A gente não sabe, às vezes, nem consegue nem precificar um produto, porque a gente não sabe como tributar, né? É uma coisa muito. Se você falar isso, imagina para um gringo, ele não deve nem entender como isso é possível, né? E puxando o gancho aqui, você falou de OCDE, né? Também, né? A gente acabou de fazer adaptar a legislação de preço de transferência, fazendo a reforma, né? E eu acho que o Brasil tem muito a ganhar, né, com essa adaptação e essa busca, né, de adaptar ali as regras fiscais para entrar na OCDE. Como, para a gente terminar aqui, né, como que você enxerga esse movimento do Brasil e o que você acha, né, a sua perspectiva do Brasil entrando na OCDE, o que isso pode nos proporcionar aí como um país, né, e até para os profissionais que trabalham aqui no Brasil, né?
Porque, por exemplo, desculpa, antes de você responder, porque Claro, hoje claro. quem vai fazer preço de transferência no Brasil e já vai estar pronto para fazer preço de transferência em qualquer lugar do mundo, né? Então, por mais que as regras são subjetivas agora, né? Você vai estar preparado para trabalhar em qualquer lugar no mundo em relação a preço de transferência. Então, eu acho que não só o Brasil, mas o profissional de tech tem muito a ganhar, né? Com essa convergência aqui das regras brasileiras ao CDE. Sem dúvida. Relacionamento intercompany sobre a perspectiva tributária é um dos assuntos mais quentes, né, na indústria e na Uhum, comunidade tributária global, sem dúvida uhum, alguma. E eu acredito que, como eu tinha dito anteriormente, um dos pontos que complica para o Brasil é a falta de clareza. Porque é aquela coisa, o Brasil ele é um país que tem margens extremamente altas se você for comparar com outros países do mundo. No uhum. Brasil, você, obviamente, tem uma taxa de juros alta, mas taxa de juro alta é ruim para quem não tem dinheiro, né? Para quem tem dinheiro e quer botar dinheiro no Brasil, às vezes é bom. Então, o, o investidor estrangeiro ele não vai deixar de botar dinheiro no Brasil porque a taxa de juros é alta. Os problemas do Brasil as pessoas já conhecem. O que para mim complica é justamente essa falta de clareza, essa falta de governança, essa falta de processos claros, essa falta de transparência. E, na minha opinião, o que o investidor estrangeiro busca é estandardização de processos tributários. Isso facilita a tomada de decisão, facilita os modelos econômicos, facilita a previsibilidade dos retornos financeiros. Então, o Brasil, ao ingressar na OCDE, ele, obviamente, não existe almoço grátis. Né? A entrada na OCDE, né, se a gente for trazer aqui a perspectiva do pensamento crítico, quem são os países, né, que obviamente gerem a OCDE? Isso é papo para um outro pensamento, um próximo para falar sobre pensamento crítico. Mas nesse Sim. momento é importante que o Brasil entre para que exista essa estandardização de procedimentos, para que, obviamente, no momento em que uma pessoa tenha 100 dinheiros, ela possa fazer com que as tomadas de decisão deixem de ser em função da parte tributária e vai se decidir em outras coisas, em outros diferenciais. Mas hoje em dia tem muito, por exemplo, fundo de pensão público ao redor do mundo que deixa de investir no Brasil por causa dessa clareza tributária e por causa dessa uniformidade, dessa falta, né, de uniformidade de procedimentos. Então, acredito que a entrada no Brasil do OCDE, além da reforma tributária, vai trazer um pouco mais de clareza, né, que a tributação no Brasil é alta, todo mundo sabe, mas o problema é alta e ninguém sabe quanto é. Né? Com a nova reforma, vai continuar sendo alta, ou até mais alta, mas pelo menos agora a gente vai saber quanto é. E existe um sistema muito mais inteligente de tomada de créditos. Né, na perspectiva do IVA, você Sim. tem uma capacidade de negociação de pricing muito maior. Então, alguns dos efeitos negativos dessa nova reforma podem ser sobrepesados com algumas das nossas novas regras e procedimentos que a própria reforma vai trazer. Então, para mim, Hum. essa junção de novas regras de preço de transferência com reforma tributária vai fazer com que o Brasil se aproxime dessa estandardização e possa ter competitividade dentro do panorama tributário global. Legal. Marcelo, obrigado pelo papo. Super gostoso o papo aqui. Poderíamos ficar aqui muito, muito tempo conversando, vários temas muito interessantes. Parabéns pela Petax também, né? Sucesso nessa nova fase aí que você está empreendendo. E agradeço aí mais uma vez ter aceito o convite para falar com a gente. Pedro, obrigado pelo convite, fico muito feliz. Agora, como empreendedor, eu tenho admiração pelo que você conquistou e feliz com a Texel. Somos parceiros, conte comigo e tamo junto. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um abraço. Valeu, um abraço.